Durante este discurso, o presidente russo deu os parabéns a todos aqueles que contribuíram para apoiar a guerra na Rússia. Diz que a vitória está do lado russo. Воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди. Apenas um excerto do que foi o discurso há pouco, acompanhámo-lo em direto de Vladimir Putin. Importante também dizer que assim que terminaram as cerimónias, o sinal foi cortado imediatamente e ficou a negro. Daí que o que estamos a ver e o que estaremos a ver daqui para a frente, e já o estamos a fazer há alguns minutos a esta parte, são apenas repetições de momentos da parada e dos momentos que seguiram à parada em Moscovo. É o que estamos a ver agora. Major General, de facto, esta mão de ferro que o regime de Vladimir Putin faz com que, óbvio, e já falámos sobre isto, sobre o Irão, por exemplo, sobre todos os regimes déspotas, que é só vemos o que o regime quer que o Ocidente veja. E aqui está a acontecer rigorosamente o mesmo. Vamos lá ver, referimos aqui que o estabelecimento da democracia e da liberdade na Rússia foi uma esperança quando se deu a implosão da União Soviética e neste momento está em retrocesso. E este é um sinal são mais sinais claros de que isso está a acontecer. A não acreditação dos jornalistas ocidentais, a cerimónia foi televisionada até ao ponto em que a Rússia quis que o mundo visse. Sim. E a partir daí, corte completo. Aliás, acho que é de deduzir que Putin tinha muita pressa em regressar ao seu bunker. À segurança. A uma situação de segurança. Neste momento, e porque a situação na Rússia também se começa a deteriorar em termos económicos, começa a haver aqui algum descontentamento, já se fala num possível golpe, já se fala num conjunto de oligarcas que estarão muitíssimo descontentes e Putin, neste momento, até se diz que já não vai a Valdai há algumas semanas. Sim. Muitas vezes estará em bunkers, não propriamente em Moscovo. Grande parte do tempo poderá estar a passá-lo na região do Krasnodar, no Krai de Krasnodar, por exemplo. Portanto, toda esta situação, e porque há aqui regras de segurança muitíssimo apertadas, e no fundo, quer dizer, em anos anteriores tivemos a possibilidade de continuar a visualizar a cerimónia na sua totalidade. Este ano não aconteceu. Portanto, estamos perante uma situação em que declara o retrocesso, quer dizer, à semelhança daquilo que o Francisco muito bem referiu, do que se passa no Irão. O Irão, tudo aquilo que nós sabemos que o Irão tem fortíssimas restrições impostas à população no que toca ao acesso à internet. Sim. E aqui na Rússia está a acontecer rigorosamente o mesmo. Isso já era dado assente na Coreia do Norte, por exemplo. Bom, outro aspecto que eu gostava de sublinhar é este revisionismo permanente. Quer dizer, quando Vladimir Putin arroga-se ao grande defensor, ao grande libertador do jugo do nazismo na Europa, bom, isso só aconteceu porque o conhecido pacto Ribbentrop-Molotov, ou o pacto Hitler-Stalin, não foi respeitado pela Alemanha. No fundo, quer dizer, Hitler, neste pacto, o que é que tinha sido apresado?
a divisão da Polónia, o estabelecimento de esferas de influência na Finlândia e nos países bálticos e na Bessarabia, também conhecida hoje em dia por Roménia, como nós sabemos. Portanto, enquanto isto durou, não houve interesse nenhum por parte da União Soviética de combater o nazismo. Quer dizer, o que levou a União Soviética a empreender esta campanha, que acabou com a destruição em conjunto, e o professor Vasco Rato referiu muito bem que a derrota do nazismo não se fica a dever, como Putin gosta de dizer, praticamente ou integralmente ao esforço do povo soviético. Claro que não. Bom, quer dizer, a questão do Lend-Lease é uma questão que todos nós conhecemos. O armamento foi fornecido em grandes quantidades pelos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra depois de Churchill viajar várias vezes para Washington. E a viragem foi essa. E a viragem foi essa. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisivo, quer pela quantidade de armamento que exportaram para a própria União Soviética, quer pela ação dos seus soldados na Europa. Quer dizer, portanto, esta necessidade constante de envenenar o próprio povo com mentiras, isto é um claro revisionismo histórico. Portanto, no fundo, através de ações de propaganda que desta feita, tirando a questão da referência da NATO e que de facto o povo russo neste momento se encontra a combater, não explicitamente porque não foi dito na Ucrânia, mas um outro inimigo apoiado pela NATO. Tirando isso, todo o discurso foi fundamentalmente virado para a vertente interna, no sentido do fortalecimento da vontade de combater do próprio povo russo. Ainda gostava de ouvir a sua opinião sobre o seguinte, ao mesmo tempo que refiro mais uma vez que as imagens que estão no topo do seu ecrã são imagens repetidas do que aconteceu há instantes. Já não está a acontecer nada na Praça Vermelha hoje em Moscovo. O que gostava que comentasse é isto. Ainda assim, houve contingentes de 13 países que fizeram com que tropas hoje desfilassem. Vou só por uma questão exaustiva. A China, o Vietnã, o Laos, a Mongólia, Mianmar, o Egito, a Bielorrússia, o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Azerbaijão, estes 13 países, desfilaram hoje com tropas. Isto tem algum significado para si? Bom, a existência de contingentes de outras nações nesta cerimónia não é novidade. Certo, não é novidade. Ainda há um ano aconteceu, por exemplo. Aconteceu e já acontece há vários anos. Certo. Até em situações similares, noutros festejos do 9 de maio, houve até mais países a participarem do que estes. Também houve anos que não houve nenhum. Houve anos em que houve nenhum, é um facto, mas naturalmente que a existência de contingentes, e normalmente são contingentes relativamente curtos, reduzidos, são mais simbólicos. Sim. De qualquer maneira, é algo que devemos registar, muito embora os contingentes não tenham paralelo com a representação política ao mais alto nível, como nós sabemos. É normal isso acontecer. A informação que tenho é que não houve contingente da Coreia do Norte, por exemplo. Isso surpreende-o? Sim, surpreende, de alguma forma. Normalmente a Coreia do Norte... Aliás, vamos lá ver, a Coreia do Norte tem vindo a combater nesta guerra, sim, tem vindo a combater ombro a ombro com os militares russos. Ainda há bem pouco tempo tivemos na Coreia uma cerimónia evocativa e o próprio líder coreano inaugurou um monumento com pompa e circunstância, e até é importante sublinhar, inclusivamente, material militar fornecido quer pelos Estados Unidos, quer pela Alemanha e outros países, foi transferido, material militar apreendido pela Rússia ao longo destes 4 anos e pouco de guerra, foi transferido para dar mais brilho a esta cerimónia na Coreia do Norte. Portanto, a mim espanta-me, tendo e ainda existindo militares coreanos envolvidos na guerra da Ucrânia, admira-me que nenhum contingente militar da Coreia do Norte estivesse presente. Muito bem. Sr. Vasco Rato também partilha desta estupefação por não estar lá o contingente da Coreia do Norte? Bom, era relativamente fácil estarem, estava a ir buscá-los à Ucrânia. Mas também não estão de Cuba.
É natural que estejam contingentes do Laos e do Vietnã, são os últimos bastiões do comunismo asiático, para além da China, naturalmente. E o resto são países que estão dependentes, são os países da Ásia Central, no fundo, que estão dependentes da Rússia. Mas eu faço minhas as palavras do Sr. General, quer dizer, o que é importante aqui é o sinal político e não tanto este desfile de tropas que ainda não sei, mas poderão estar ao abrigo de um acordo qualquer, militar, entre... Não sei se assim é, mas é uma possibilidade. Sr. José Filipe Pinto, também sobre este desfile que agora já terminou, as críticas expectáveis de Putin à NATO, uma vez mais? Sim, mas primeiro que tudo, ainda há a questão da representação militar e não política. Esse é um dado fundamental. O que conta é a representação política. A representação militar faz parte da encenação, faz parte do cenário. Significa o quê? Que há grupos, muitas vezes há acordos, nas cerimónias de um país, aparecer uma representação de um outro país aliado ou com o qual se mantém uma relação ou uma parceria, porque do lado chinês gosta mais da palavra parceria, privilegiada. Agora, esta questão aqui da breve referência à NATO. Repare, nós dissemos que este é um discurso virado para o passado. Se é virado para o passado, nós temos de perceber que a NATO, eu trouxe a cronologia dos acontecimentos e percebemos claramente que a NATO surge como uma das consequências do fim da Segunda Guerra Mundial. E por isso mesmo, o que é que acontece? Esta referência à NATO surge aqui apenas para quê? Para dizer que a NATO está a apoiar a Ucrânia. E esta ideia que Putin tem sempre usado desde o primeiro momento, prende-se com o quê? Estes regimes precisam ter sempre inimigos externos e alimentam-se muito a nível interno da criação de um fantasma e de agitar um fantasma dessa invasão externa. Por isso mesmo, Putin vende a imagem de que a Rússia está a lutar pela sua sobrevivência. Contra quem? Não contra a Ucrânia, porque isso provavelmente os russos não iriam nunca aceitar, mas contra um inimigo mais poderoso. Qual é este inimigo? A NATO, principalmente quando o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Portanto, o que nós percebemos é que Vladimir Putin está a lutar pela sua sobrevivência. Mas é uma luta rápida. Repare, ele saiu de cena muito rapidamente. Porquê? O seu discurso foi muito curto. Foi um discurso, como nós já dissemos e repetimos, virado para o passado, não para a situação presente. É quem não tem nada para apontar no sentido da esperança, tem de viver da memória. E o que acontece é uma memória que é revisionista, no sentido de quê? De tentar vender a imagem que, na sua perspectiva, ainda colhe junto a uma população mais idosa russa. Eu já ia a dizer soviética. Mas a grande verdade é que junto da juventude isto não colhe. E Putin percebe que é um homem isolado, que o seu regime, portanto, tem de forçosamente cair mais tarde ou mais cedo. O problema é quando é que estarão reunidas as condições para essa queda. Como Shoigu apareceu, nós percebemos que há muitos rumores de golpe de Estado, mas estes golpes de Estado aqui são golpes de Estado palacianos. É substituir, como eu disse, um ditador por um novo ditador. O problema que está, a Rússia precisa, evidentemente, de haver uma grande alteração. Mas essa alteração não é imposta de fora, essa alteração tem de ser um produto de dentro. E é por isso que nós percebemos, quando me dizem se o regime russo é um regime totalitário ou autoritário, eu digo, enquanto Putin conseguir o controle das Forças Armadas, é um regime totalitário. Essa é que é a grande verdade. O problema é que grande parte dos russos já não se revêem nesta questão. Só mais um dado. Quando Putin chegou ao poder, chegou numa situação de catástrofe na Rússia. E as medidas que tomou levaram a aumentar a popularidade. Quando depois se percebeu que ele ficava aquém daquilo que tinha prometido, o que é que acontece? A popularidade desceu. Eu encontrei uma sondagem russa que lhe dava um nível de popularidade muito baixo. O que é que acontece? Imediatamente Putin mostrou o seu descontentamento. Que é que a própria empresa de sondagens fez uma outra sondagem em que a popularidade dele já era muito mais elevada. E prometeu fazer o quê?
mudar aquilo que era o modelo de recolha de dados. Isto prova o quê? O que é um regime fechado, um regime autocrático, um regime ditatorial. Pois, eu partilho desta leitura, mas vamos lá ver. O que virá a seguir a Putin pode ser muito pior do que Putin. Exatamente. Esse é sempre um problema quando falamos deste tipo de regime, porque o regime, na prática, não está institucionalizado. Portanto, é em larga medida uma ditadura pessoal, apesar de, enfim, haver mecanismos de conciliação na cúpula, na elite. E o que vem a seguir pode mesmo ser muito pior. Em Portugal, nós tivemos uma experiência semelhante quando o regime do Estado Novo, de Salazar, quando Salazar morre, houve uma dificuldade enorme em fazer a transferência e consolidar esse poder. E, invariavelmente, gerou-se o bloqueio que levou ao 25 de Abril. Portanto, eu acho que era desejável não estar lá Putin, mas a menos que haja alguma institucionalização, isto é, que as instituições comecem a funcionar, que isto não seja apenas uma ditadura pessoal, é como o José Pinto acaba de dizer, substitui-se um ditador por outro e, eventualmente, outro pior. Ténia, acompanhas a exposição também do professor Vasco Rato? Aqui acho que estaríamos já na situação de ter um debate. Sobre a NATO, mesmo para traçar aqui uma visão. A Rússia não tinha inimigos. O Putin não tinha inimigos. E a União Europeia e também outros países do mundo continuam a depender da supremacia russa no campo de petróleo e gás. Também temos que olhar para de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem da venda destas duas matérias-primas para qualquer economia. E a União Europeia, e também precisamos de mais União Europeia, também para fazer a transição energética, para tornar a Rússia energeticamente pouco importante. E é ali que o mundo poderia ter outro jogo. Mas, por enquanto, estamos todos presos no mundo onde petróleo e gás ditam o que é que acontece na geopolítica. E não podemos esquecermos disso. Então, a NATO e a União Europeia e toda a história, o Putin precisava de um inimigo e, como não tinha outro inimigo, agarrou-se ao inimigo antigo da União Soviética, que é a NATO. Mas repito que não havia necessidade, não havia inimigo real. Ou seja, o Putin e os oligarcas de Putin, o que é que preferem na vida? Ter iates, ter vida absolutamente fabulosa, rodeados de arte e de bem-estar europeu, no sul da França. Aqui também sabemos das casas todas ricas que tentam vender em Portugal, em Espanha. Portanto, precisavam daquele luxo europeu. E, portanto, pensar que a União Europeia, os Estados Unidos ou a NATO são o inimigo, não, são o país onde gastar o dinheiro. Portanto, o Putin, o inimigo de Putin é o povo. E o Navalny, que era um representante da oposição, se antes era Khodorkovsky no início, que também passou 10 anos na prisão, que é um oligarca também, oligarca, depois havia outros candidatos, depois o Navalny, que fez mobilização absolutamente incrível nas redes e foi morto. Portanto, o único inimigo não é a NATO, é a própria vontade de democracia dentro da Rússia e as pessoas que estão agora à espera de outro dia para celebrar o fim desta guerra e ali possivelmente outro regime. Outra Rússia. E pensar que a pessoa a seguir depois do Putin vai ser necessariamente pior, não necessariamente assim. Porquê? Em prática, em termos pragmáticos, provavelmente vai acontecer que o oligarca ou alguém vai organizar esta mudança e estas pessoas precisam de voltar a ter o próprio dinheiro que agora está na Europa. Portanto, vão ser mais abertos à negociação.